Voltamos aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos lá, então, vamos continuar. Eu estava falando a respeito dessas fases do raciocínio clínico, né? O raciocínio clínico se aplica para nós chegarmos ao diagnóstico, a coleta de dados, exame físico, pedido e interpretação de exames complementares para termos o diagnóstico. Logo a seguir, nós vamos tratar o nosso paciente e aí está envolvido, como eu comentei com vocês, né, a competência médica. Tem um processo cognitivo que nós utilizamos ali, com dados armazenados, para que a gente possa, à medida que o doente vai falando, eu vou examinando e também vou vendo os exames e interpretando para que a gente possa chegar ao diagnóstico. Um bom clínico é um médico que elabora a hipótese diagnóstica já ali, né, nessa fase, né, da coleta de história do exame físico, e faz também diagnósticos diferenciais que depois ele consegue excluir com o resultado dos exames complementares. E a partir do momento que o diagnóstico é feito, nós vamos tratar o nosso paciente, é o que a gente está conversando agora. Uma outra questão interessante, né, também a ser colocada aí nesse processo, né, que nós estamos ali cuidando do doente, entrevistando o doente, atendendo o doente, né? Eu não gosto muito dessa palavra acolhimento pelo médico, eu gosto da palavra atendimento pelo médico. O médico está atendendo o doente com tudo isso que a gente está conversando, né? E um item importante a ser colocado é se o paciente ele tem direito a ter uma segunda opinião a respeito de um diagnóstico, de alguma decisão terapêutica. O que vocês acham? Tem, professora. E eu acho que todo mundo já fez isso. Exatamente. É um direito do paciente ter uma segunda opinião a respeito do que está sendo colocado, né? O médico ele não pode ficar, digamos assim, chateado. Naturalmente, ele constrói com o seu paciente ou com a família do paciente ali uma relação de confiança, que a gente chama de relação médico-paciente. Essa relação ela é construída ali pela postura do médico, de como que ele se dedica, o quanto ele está se comprometido, o quanto ele está interessado, o quanto ele se propõe a acompanhar o doente. Quer dizer, isso é um pilar da medicina, uma boa relação médico-paciente, né? Essa relação ela deve ser construída em uma relação de confiança, né? Mas nada impede que o doente, em algum momento, fale assim, doutor, eu vou a outro médico, ou fui a outro médico para ver o meu caso, ele achou isso, isso, eu estou trazendo aqui para conversar com o senhor. Nós não devemos, digamos assim, colocar nenhum empecilho nisso, né? Isso faz parte, né? Por mais que a gente ache que aquele paciente está sendo acompanhado por mim, eu vou decidir, não é assim. Ele tem autonomia, ele tem direito para procurar outro médico e ouvir uma segunda opinião sobre qualquer ponto que tenha sido colocado ali, tanto em questões diagnósticas quanto em questões que envolvam decisões terapêuticas, né? Se está tudo sendo feito de maneira adequada, correta, né? O diagnóstico foi feito, as coisas vão continuar ali, muitas vezes, sob o seu acompanhamento, porque você construiu uma relação de confiança com o seu paciente. Por outro lado, nós também temos limites de atuação, dependendo da área que eu estou trabalhando. Se eu faço clínica médica e eu tenho um doente, por exemplo, com um câncer gástrico, né, que eu tinha uma úlcera, fez endoscopia, biopsiou, veio o diagnóstico de adenocarcinoma. Esse doente eu tenho que encaminhar para o colega da oncologia, o colega da cirurgia, para que possam ver o caso e decidir o que vai fazer. Não cabe a mim, eu posso até dizer, eu vou continuar acompanhando o senhor, mas o senhor precisa ir no médico oncologista, o senhor precisa ir na cirurgia geral, o senhor precisa ir no colega, por exemplo, da gastroenterologia para ver o seu caso, decidir se vai operar, se não vai operar. Quer dizer, tem uma série de questões e a gente trabalha, a gente tem que ter cuidado com os nossos limites. Quando a gente avança esse limite, né, além da nossa área de atuação,
muitas vezes a gente corre o risco de estar fazendo besteira, né? De estar atropelando as coisas, de não estar decidindo da melhor maneira em relação àquele paciente, né? A nossa atividade profissional, ela é um misto de ciência e arte, né? A atividade profissional do médico, muito mais ciência do que arte, mas tem um componente também de arte. Quer dizer o seguinte, se eu mandar um paciente com a mesma patologia procurar 5 médicos distintos para contar a mesma coisa, né? Ele teve uma consulta com o médico A, B, C, D e E, contando a mesma história, o médico examinou, pediu exames, e isso foi feito ali com os 5 médicos atendendo. Aí o doente volta e eu falo assim, qual é o médico que o senhor quer que acompanhe ele, o seu caso? Ele vai dizer, eu quero ir no médico C. Mas por quê? Porque eu simpatizei mais com ele, ele me tratou melhor, ele sorriu para mim, ele me examinou com atenção, ele mostrou respeito por mim. Quer dizer, então, isso é arte, é uma característica da atividade do médico, né? Não, ele não pode ser um artista, que senão ele se torna um charlatão, né? Se ele não estiver agindo dentro da ciência, ele se torna um charlatão, ele engana as pessoas procuram ele, porque ele é uma pessoa que tem boa comunicação e é muito simpático e conversa bem, quer saber de todo mundo, da família, da esposa, dos filhos, dos netos, aí tudo bem, nada contra ter esse tipo de atitude na consulta, faz parte, né? Isso é a arte, né? Que faz muitas vezes com que o doente volte naquele médico, porque ele tem esse tipo ali de atitude, de comportamento. Tudo bem, sem problema nenhum. As pessoas que fazem consultório dependem disso, né? Se você for no seu consultório, você tratar mal o doente, ele nunca mais volta lá. Ele vai olhar ali no convênio, eu tenho Unimed, quais os clínicos que eu tenho que ver? Ele olha ali, ele tem 30 clínicos para ir. Ele foi em um, não gostou, ele vai em outro. Então, se eu tratei mal, se eu fui rude, se eu não tive respeito, né? E não me interessei para poder esclarecer o caso e tratar o pai, vai procurar outro médico, é um direito que ele tem. Então, é ciência e arte, né? Eu digo que é muito mais ciência do que arte, mas é óbvio que a arte também tem um peso importante ali na nossa atividade profissional. Então, essa competência médica, voltando, né, a esse processo da intervenção terapêutica, a decisão de tratar, acompanhar o caso, decidir novas intervenções, envolver outros especialistas, se necessário, ouvir outros colegas da sua especialidade, se for o caso, ser ético o tempo todo, preservar uma boa relação médico-paciente, pesar sempre riscos e benefícios, avaliar prognósticos, tudo isso está envolvido dentro da competência médica, quando nós estamos tratando e acompanhando os pacientes, né? Na medida que o tempo vai passando, né, o médico ele vai cada vez mais desenvolvendo essa habilidade. Isso a gente chama de experiência profissional, né? Um bom médico experiente e também tem que ter, digamos assim, o hábito de estar atualizado, de procurar informação para poder escolher a melhor forma de tratamento para aquele paciente ali que está sendo atendido. Alguma pergunta? Não, professor, pode continuar. Veja bem, existe alguma diferença do que eu estou falando em relação ao que a gente faz, por exemplo, a minha área de atuação, medicina intensiva, ou um emergencista, né? Vamos sair um pouquinho do CTI, o emergencista, alguma diferença do que eu acabei de falar? Eu creio que não, professor. Você crê que não? Como é que é seu nome? Gisele. Gisele. É que aparece aqui, iPhone GI, é Gisele. Gisele, veja bem, vou tentar te explicar. Como eu falei no início da aula, a gente vai sempre agir da mesma maneira. História, exame físico, pedido e interpretação de exames complementares, para poder chegar ao diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Esse é o que a gente vai fazer sempre, né? A questão dentro do CTI, da emergência, ela faz com que esse processo ele tenha que ser feito com mais rapidez, com mais agilidade, mais agilidade.
Porque se eu atendo um doente que chega para mim, né, eu recebi um chamado lá do andar para eu ir ver um doente, que o doente está com um quadro de dispneia. E eu chego lá para ver o doente, né, ou o doente se apresenta na emergência, e vou ver o doente está extremamente dispneico, com esforço respiratório, né? E se eu não tomar providências imediatas, né, oferecendo ali o que a gente chama de suportes de vida, né, isso é sinal, é sinônimo desses casos de entubar, colocar na prótese ventilatória, eu vou perder o doente por hipóxia, o doente vai parar por hipóxia. Então, se eu ficar, o senhor está com falta de ar há quanto tempo? Quando começou, o senhor teve febre? O senhor está tossindo? Tem secreção? É amarelada, esverdeada? O senhor está com dor em algum lugar? Além da falta de ar, o senhor tem alguma... Se eu ficar fazendo pergunta para o doente vai parar na minha frente. Parada cardiorrespiratória por hipóxia. A parada cardiorrespiratória por hipóxia é bradicardia, assistolia. Então, minutos podem significar a vida do doente. Então, esse processo, em determinados momentos ou ambientes, por exemplo, emergência, CTI, eu vou ter que agir com maior objetividade. Então, essa fase de colher dados, examinar o doente e pedir e interpretar exames complementares para ter um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica, ela muitas vezes é cumprida rapidamente, oferecendo suporte de vida, senão eu perco o doente. Senão eu não vou fazer diagnóstico nenhum, eu vou fazer diagnóstico de óbito, de parada cardiorrespiratória. Isso vale para o médico que está dentro do CTI, isso vale para o médico que está dentro da emergência. Eu posso, nesse contexto aí, nesse caso clínico que eu falei para vocês, eu decidi entubar, acoplei o doente ao ventilador, fiz um raio-x de tórax, tem lá uma imagem de pneumonia bilateral, uma pneumonia extensa. Por isso, o doente evoluiu com um quadro de insuficiência respiratória. Entenderam? Então, às vezes eu vou atender o doente, oferecer o suporte imediato, decidir as intervenções, que aí tem se o doente tem uma infecção grave, isso é sinônimo de fazer isso, isso rapidamente, né? Suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, coleta de culturas, início dos antimicrobianos, para cobertura daquele determinado foco de infecção, micro-organismo envolvido. Quer dizer, tem todo um processo que tem que ser feito com rapidez, e eu não deixo de fazer o diagnóstico, de abordar a causa e tratar o doente, só que isso vai ser feito naquele momento ou logo a seguir. Entenderam a diferença? É diferente de um consultório. Consultório, eu converso com o doente, examino o doente. Se eu vou pedir esse exame para o senhor, se a semana que vem o senhor vem aqui e traz os exames que eu vou lhe ver novamente. Aí eu tenho... O doente vai levar o pedido de exame, vai fazer o exame. Na outra semana ele vai voltar para me trazer os exames, eu vou ver o doente novamente, vou ver o resultado dos exames, entendeu? As coisas são feitas muitas vezes com uma dinâmica, com mais calma. Na UTI, esse processo ele tem que ter uma agilidade, uma objetividade maior, porque senão eu perco o doente. Eu não posso ter um médico dentro da UTI que é um médico, por exemplo, extremamente teórico, né? O doente está com dispneia, está com hipóxia, as causas de hipóxia, olha o que acontece, os tipos de hipóxia, o doente está com sinais de instabilidade hemodinâmica, olha, se ele não procede à intubação traqueal e coloca o doente no ventilador, não adianta nada. Esse conhecimento teórico, que é o conhecimento, tem que estar junto de habilidade técnica e atitude. Quer dizer, eu também não posso ter um médico que vê isso e fica travado, não toma providência nenhuma. Se ele fica travado e não toma providência nenhuma, não vai servir para trabalhar num ambiente onde isso é exigido. O que eu estou falando, tudo isso, vocês vão passar por isso tudo, na medida em que vocês passem aí pelas disciplinas, pelos setores do hospital, e vão vendo, tomando conhecimento, e vão ser treinados. Existe ambiente também de simulação, para vocês passarem por essas, digamos assim, esse tipo de item que eu estou acabando de comentar, né, para que tudo seja treinado, e assim vai se dando a formação do médico. A nossa disciplina é raciocínio clínico. Ela envolve
todo esse processo. Eu saí um pouquinho agora para falar da UTI, eu não quero ficar falando de UTI, não. Eu vou Eu voltar. achei que você estava querendo comparar a UTI com a emergência, por isso que eu achei que não tinha diferença. É a mesma coisa. Quando você perguntou. Quando É a você mesma perguntou. coisa. Você está na emergência, entra lá um baleado, um esfaqueado, com choque hipovolêmico, você vai imediatamente oferecer ali o suporte de vida, né? Vai chamar o cirurgião, o doente vai para a sala, vai ser operado. Quer dizer, é um trabalho em equipe ali para não perder o doente, né? Imagina, eu colho sangue, vou pedir o hemograma, agora quero ver o hematócrito. Enquanto isso, nem está esperando ali para ver o que eu vou fazer. Quando eu olhar para o doente novamente, ele está morto, né? Não é assim que a gente vai trabalhar dentro no setor de emergência. Algumas vezes eu tenho mais calma, outras vezes eu tenho que agir com rapidez. A gente sempre faz da mesma maneira, né? Sempre faz da mesma maneira, mas com essa particularidade dentro de um setor de emergência, dentro da UTI e muitas vezes com os cirurgiões dentro do centro cirúrgico também. Para que isso ocorra assim sempre de uma maneira correta, as pessoas têm que ser treinadas. Isso a gente chama de educação continuada, que o médico vai ter a vida inteira que ter educação continuada. Quer dizer, ele quando sai da faculdade, ele vai fazer residência, né? Vai fazer prova de título, ele vai frequentar congresso, vai ler publicações científicas, vai participar de cursos, né? E a gente tem que o tempo todo ter atualização, o que a gente chama de educação continuada. Quer dizer, ele está fadado pela profissão que ele escolheu a estudar, né? A ter o hábito de estudar. Isso é necessário. Perguntas? Nenhuma, professor. Não? A gente, quando falar do caso clínico, né, veja bem, vocês estão dando várias disciplinas e essa é apenas mais uma delas. Né? Quando a gente está falando sobre uma doença, né, seja ela qual for, né, a gente deve conhecer anatomia, vocês têm anatomia, fisiologia, fatores de risco, etiologia, fisiopatologia, patogênese, como se deu ali o processo, a patogênese daquela doença. Qual é o quadro clínico, qual é a importância, mortalidade, número de casos, custos para tratamento, os critérios diagnósticos, clínica, de laboratório e mais, que é o que eu acabei de falar. Né? Como é que eu chego ao diagnóstico? É um raciocínio clínico. Né? As fases da doença, as intervenções terapêuticas, resultado, mecanismo de ação das drogas, efeitos adversos, como que o doente evoluiu, outras intervenções, suporte que podem ser oferecidos, quer dizer, era um caso que não era cirúrgico, se tornou cirúrgico, medidas preventivas, aplicabilidade ao caso, preferências do paciente, o que vai acontecer no futuro com esse doente, né? E outros itens que não estão colocados aqui. Então, quando a gente está falando de uma doença, tudo isso está envolvido. Por isso é que o curso médico envolve todas essas disciplinas, né? A gente vai precisar juntar isso tudo para poder ali fazer um diagnóstico e tratar o nosso paciente. A partir da semana que vem, nós vamos apresentar um caso clínico e aí nós vamos fazer um passeio assim sobre determinadas patologias, né? Fazer comentários, vocês vão participar também, né? Mas essa aula de hoje foi uma aula só para a gente dizer como se procede o raciocínio clínico para chegar ao diagnóstico e para decidir as intervenções terapêuticas. Ok? Ok, professor. Então, eu queria pedir a vocês agora, né, para vocês colocarem o nome, a matrícula e podem sair de sala, tá? Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gostei Obrigada, bastante professor. de participar com vocês. Semana que vem a gente está junto novamente, tá? Um abração, hein? Muito obrigada pela aula, professor. Um abraço. Obrigada pela aula, professor. Você vai fazer chamada? Não vou fazer chamada, não. Você é só botar o nome no chat aqui e sair, tá? Eu vou Tá bom, obrigada. ter um controle sobre isso.
Pessoal, muito obrigada, viu? Tchau. Ok, Tamara. Até semana que vem. Até. Foi um prazer.